Muitas pessoas só entendem a necessidade de lidar com o dinheiro num futuro mais distante por causa de um financiamento. Mas financiamentos, bem ou mal, são dívidas. Hoje vamos aprender como planejar a vida e o dinheiro pensando em longo prazo e sem dívidas, claro. Para concretizar projetos daqui a muitos anos, o ideal é começar a economizar agora. O processo de formação de poupança a longo prazo, ele implica disciplina. Também vamos entender melhor os fundos de investimento. Os fundos de investimento, eles aplicam no mercado financeiro de capitais. Fique ligado, a educação financeira está só começando. Se você olhar com atenção, vai perceber que existem muitos objetos que estão na sua vida, aí na sua casa, há mais de 10 anos. Você deve ter decidido comprá-los justamente porque são duradouros e, por causa disso, merecem cuidados. Investimentos de longo prazo também são assim, devem ser pensados para durar e exigem cuidado. Investimentos a longo prazo são investimentos que vão cumprir um período de maturidade de um negócio, que normalmente se dá aí entre 12 e 15 anos ou a prazos até superiores a isso. Quando selecionamos para nossa carteira investimentos para longo prazo, estamos pensando em atingir objetivos que vão se realizar em datas futuras bastante razoáveis. Então, eu estou pensando na minha aposentadoria daqui a 15 anos, 20 anos. Eu estou pensando na educação dos meus filhos, que ainda são bebês. Eu estou pensando em investimentos que eu não vou ficar preocupada com eles durante um tempo. Eu me programei para investir nesse tipo de ativo para realizar um sonho no futuro. Já apresentamos aqui no Educação Financeira duas modalidades de investimento adequadas para o longo prazo, a Previdência Privada e o Tesouro Direto. Hoje vamos conhecer mais sobre os fundos de investimento. Os fundos de investimento são investimentos coletivos, como nesse condomínio onde eu estou. Os moradores adotam regras de funcionamento válidas para todos. Cada um tem o seu apartamento, mas se o condomínio valorizar, todos ganham, e se desvalorizar, todos perdem. Os investidores que se reúnem em um fundo também aceitam regras de funcionamento. Cada um tem uma quantidade de cotas e, se o fundo valorizar, cada investidor recebe proporcionalmente a essas cotas. Assim como os moradores daqui contratam uma administradora para gerenciar o funcionamento do condomínio e pagam por isso, quem investe em fundos também está vinculado a uma instituição financeira que o administra e cobra uma taxa por esse serviço. Nos fundos, também podem existir taxas de entrada, de saída e de performance. Essa última taxa é cobrada caso a rentabilidade obtida pelo fundo supere patamares que são definidos no regulamento. Os fundos de investimento, eles aplicam no mercado financeiro de capitais. Eles compram ações de empresas, eles compram títulos do governo, CDBs de bancos e até mesmo cotas de outros fundos de investimento. Os fundos de investimento podem ser abertos ou fechados. Nos abertos, os investidores colocam ou resgatam o dinheiro a qualquer momento e, consequentemente, o número de cotas e o patrimônio do fundo são alterados a cada operação e a duração é indeterminada. Já os fundos fechados têm patrimônio e quantidade de cotas definidos na oferta inicial. Assim, quem quiser investir em um fundo fechado pode participar dessa oferta ou comprar a cota de outro investidor. As cotas são negociadas na Bolsa de Valores por meio de operações de compra e venda iguais às praticadas com as ações. Agora vamos entender melhor os fundos abertos. Há os fundos referenciados, que são de risco mais baixo, há os fundos de renda fixa também, que tem um risco um pouco superior ao fundo referenciado, há fundos de ações também, que aplicam na BMF Bovespa, e temos os fundos multimercados. Os multimercados eles podem aplicar em todos os fundos que eu comentei anteriormente. Como é importante diversificar, é interessante que você tenha também um pouco do seu capital em fundos de risco um pouco maior. Tá? Você não precisa colocar todo o seu investimento nesse tipo de fundo, mas é interessante você aplicar em fundos um pouco mais arriscados para obter um retorno potencial maior. Quem investe em fundos também paga impostos, no caso, o imposto de renda.
A cobrança do imposto de renda acontece automaticamente nos meses de maio e de novembro. No próximo bloco, você vai conhecer detalhes dos fundos fechados e também vamos falar sobre diversificação dos investimentos. O Educação Financeira volta já. Estamos de volta hoje falando sobre os investimentos de longo prazo e conhecendo em detalhes os fundos de investimento. Um diferencial importante é que eles são uma opção para quem quer diversificar sem ter muitos recursos. Isso porque se uma pessoa coloca R$1.000 em um só fundo, que investe em títulos públicos, ações e commodities, por exemplo, o dinheiro está automaticamente redistribuído em diversos investimentos. Existe um princípio em finanças que é o princípio da diversificação dos ativos, né? Lembrando que a avó falava para todo mundo, meu filho, não carregue todos os ovos na mesma cesta, porque se a cesta cair, todos os ovos vão quebrar. Então, o que é diversificar? Normalmente, eu trabalho ativos diferentes, com características diferentes, tentando mitigar risco, minimizar o risco, né? Geralmente, eu tento fazer com que essa diversificação, em períodos mais conturbados, da economia mais volátil, né, em crises, a minha perda seja menor. Principalmente porque o investidor está olhando longo prazo, né? Então, o que é diversificar? É você alocar em ativos com características diferentes, de tal sorte que se eu estiver perdendo em alguns, nos outros eu estou ganhando. Os fundos fazem isso, todos? Não, depende do tipo de fundo. Você tem algum projeto que gostaria de realizar daqui 5 ou 10 anos e que você acha que demandaria muito esforço da sua parte? Uma viagem para a Europa. Criar um estúdio fotográfico. Para aposentadoria, por exemplo, esse tipo de coisa eu acho que vale a pena. A gente não sabe o dia de amanhã. Uma casa no campo e um bom carro na garagem e ser feliz só. Se você não planta, você não colhe, né? Pensando na segurança financeira para o futuro e também na rentabilidade, há quase 2 anos Felipe diversifica os investimentos, entre ações, fundos e CDBs. Tudo é pensado no longo prazo. Eu comecei a investir há mais ou menos há 1 ano e meio. Conforme eu fui conhecendo o mercado, conhecendo os produtos, fui atrás das informações, né, através de consultores financeiros. Fui conhecendo e fui diversificando à medida do tempo. Sempre que sobrava algum dinheiro, alguma coisa, eu procurava investir, fazia uma análise ali do mercado, via quais são as perspectivas para a Bolsa, a perspectiva ali para a nossa taxa básica de juros. E de acordo com esse momento, de acordo com esse perfil, eu direcionava os meus investimentos. Quando eu vou escolher fundos de investimento, renda variável, multimercado, que eu leia direitinho toda a documentação, o prospecto, e vai ficar claro pela leitura quais que trabalham diversificação ou não. Porque eu vou dar um exemplo, eu tenho fundos que compram só um tipo de ação. Né? Isso é muito comum, você pega lá as principais ações negociadas na Bolsa, ou você compra elas diretamente ou você tem fundos. Nesse caso, se tem uma única ação, não está diversificado. Agora, outros fundos procuram diversificar, porque em momentos que a economia não está muito boa, pode ser que mesmo assim uma empresa esteja indo boa, outra não está indo tão bem, e essa diversificação dá um certo equilíbrio, né? Verificar com atenção como o fundo distribui o capital é uma dica que vale tanto para os fundos abertos como para os fundos fechados. Para adquirir cotas de um fundo fechado, o investidor deve ter uma conta em uma corretora, que executa as ordens de compra e venda na Bolsa de Valores. Os fundos imobiliários, por exemplo, são fundos fechados. Os fundos imobiliários são provavelmente os investimentos mais acessíveis que existem no mercado de capitais. Já aconteceu o caso de fundo imobiliário que foi lançado com uma cota de R$1.000 era o investimento mínimo. Você em bolsa pode comprar uma única cota de um fundo imobiliário, existem cotas de R$100, R$50 negociadas em bolsa. Portanto, ele é muito acessível. Para se resgatar o investimento de uma aplicação em fundo imobiliário, como eu disse, ele é um fundo fechado, ele não tem resgate, propriamente dito, então ele funciona como uma ação de uma empresa. Para que se possa desinvestir, basta que o investidor passe uma ordem de venda das suas cotas, isso é vendido em bolsa, uma vez vendido, em 3 dias ele recebe os recursos. Se o investidor que receber essa distribuição de rendimentos for pessoa física, tiver menos de 10% das cotas do fundo, o fundo, por sua vez, tiver mais de 50 investidores e tiver suas cotas negociadas exclusivamente em bolsa de valores ou mercado de balcão organizado, que funciona dentro da bolsa,
Esse rendimento pago para esse cotista é isento de tributação, é imposto zero. A única tributação que ele vai ter é que, se ele tiver lucro na compra e venda das cotas, ele é tributado em 20%, qualquer que seja o cotista. Enquanto os fundos imobiliários permitem ao pequeno investidor diversificar aplicando no mercado imobiliário, os fundos de índice permitem a diversificação em ações a partir de baixas quantias e também são negociados na Bolsa de Valores. Os fundos de índice, eles têm ganhado destaque no cenário mundial. Eles aliam um investimento indexado, ou seja, que segue algum indexador, né? Então temos aí fundos que seguem o índice Ibovespa, da BMF-Bovespa, temos indicadores setoriais de energia elétrica, de construção civil, e esses fundos eles têm uma taxa de administração muito atraente, e isso que acaba, por sua vez, motivando muitos investidores a aplicarem nesses fundos. E o interessante é que você pode diversificar com um investimento baixo. Se você não tem o suficiente para comprar todas as ações presentes no índice Bovespa, você pode, talvez com muito menos, aplicar num fundo de índice. É importante, primeiro, obedecer ao seu perfil, claro, não tomar um risco para o qual você não está preparado, mas lembrar que se você é conservador, o seu esforço de longo prazo vai ser um pouquinho maior do que aquele seu amigo que é moderado, porque como ele está disposto a correr mais risco, provavelmente ele vai ter um retorno no longo prazo superior ao seu. Se um investidor aplica R$ 300 por mês durante 20 anos em um investimento que rende 0,6% ao mês, o que dá cerca de 7,5% ao ano, ele vai montar uma reserva de pouco mais de R$ 160 mil. Só que se esse investidor optar por um investimento que rende um pouco mais, 0,66% ao mês, o que dá aproximadamente 8,2% ao ano, ele forma uma reserva de mais de R$ 175 mil. São cerca de R$ 15 mil de diferença, quase 10% a mais no valor final da poupança. Quando estamos pensando em rentabilidade no longo prazo, 7,5% ao ano e 8,2% ao ano são números nada parecidos. Pense bem nas possibilidades para investir no seu futuro. Pesquise com cuidado os riscos envolvidos em cada investimento e a rentabilidade que ele oferece. No longo prazo, pequenas diferenças podem se tornar bem grandes. Sempre que quiser, mande suas dúvidas e sugestões para o nosso e-mail, contato@tvef.com.br. Um forte abraço e até o próximo Educação Financeira.